Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui e enquanto eu vou fazendo janta, gente, eu vou conversando com vocês, né? E o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre foco naquilo que a gente quer, né? A gente tem que focar naquilo que a gente quer para isso acontecer. Como que eu cheguei a essa conclusão, eu vou contar para vocês agora. Gente, no finalzinho do mês de julho, todo final de mês eu recebo o BPC, né? Para quem não sabe, eu tenho um filho autista, então eu tenho o BPC. E, gente, assim, o final do mês de julho eu fui receber o BPC. Quando eu chego lá no banco, gente, estava bloqueado o pagamento do menino. E lógico, né, gente, isso me trouxe um desespero muito grande, porque com esse dinheiro que eu pago o aluguel, então se eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu vou ser despejada. E aí meu Deus, eu fiquei em desespero. Aí eu fui no cadastro único, fui no banco, fui no INSS. Lá no INSS eu falei, onde já se viu fazer isso, vocês bloquear uma coisa que a gente precisa. E aí a moça marcou perícia para agosto, né? Dia 5 de agosto foi a perícia que ela marcou. E aí eu fui também no conselho tutelar, né? Falei onde que tinha acontecido, que eu precisava de ajuda, que como é que eu ia fazer e tal. Aí o conselho tutelar me encaminhou pro CRAS, né? Chegando lá no CRAS, gente, ele ficou assim, porque ele olhou lá para ver se tinha sido alguma falha minha, não tinha falha minha, não tinha explicação, né? Por ter bloqueado o benefício do menino, só que daí o que ele pôde me ajudar foi com uma cesta básica, me encaminhar para o grupo de psicólogo e me ofereceu a frente de trabalho. O que é a frente de trabalho? Aqui na minha cidade, você trabalha nas escolas, no posto, 6 horas, um salário e não tem registro na carteira, né? Porque quem é mãe atípica, além de tudo, não pode trabalhar registrado, né, gente? Senão perde o benefício, aí você perde o serviço. Gente, é difícil. Isso aí é assunto para outro vídeo. Mas vamos nesse aqui do foco. E aí, pessoal, o que acontece? Eu fui e ele perguntou, você quer que eu te encaminhe para frente de trabalho? Eu falei, tudo bem, né? Porque se for um horário que o Caio tá na escola, eu consigo trabalhar, porque o Caio, ele não fica com ninguém, né? Com outras pessoas. E aí, ele me encaminhou. E passou agosto, o Caio passou por perícia. No dia da perícia, gente, é aquela intuição, passar lá no banco. Quando eu passei no banco, o pagamento do Caio já tava, sabe, desbloqueou automaticamente sozinho. Gente, eu fiquei muito feliz. Eu peguei o dinheiro, vim embora pra casa, paguei meu aluguel. Ai, gente, nossa, que esse dia foi o dia assim que eu tava radiante. Caio passou por perícia, o perito viu que o Caio é uma criança que precisa realmente de cuidado, do benefício, e concedeu de novo. Beleza, aí a vida foi voltando ao normal. E aí eu fui indo aqui em casa, ajeitando as coisas, costurando um pouquinho ali, um pouquinho cá, né? E aí, gente, um belo de um dia da semana passada, eu tava lavando roupa, inclusive, eu recebi uma mensagem dessa frente de trabalho perguntando se eu queria trabalhar. Eu senti aquela vontade de falar para ela que não, mas do outro lado eu pensei, poxa, se eu ir trabalhar, né, lá, horário, a escola é aqui pertinho de casa, dá para mim trabalhar, dá para mim fazer as coisas, dá para mim pagar as minhas contas, né, que eu tô cheia de conta para pagar e tal. Eu falei, não, eu vou encarar essa, né, porque dá tempo de eu chegar antes do Caio. E aí eu fui, gente, falei pra mulher que eu ia, aí ela perguntou assim, seu título é de Campinas? Mentira, gente, ela perguntou, seu título é daqui de Sumaré, que eu moro aqui em Sumaré. Aí eu falei pra ela que não, que o meu título era de Campinas. Aí ela falou assim que não tinha problema e me deu toda a documentação pra me tirar. E assim, gente, eu não tinha dinheiro, né? Eu fiz das tripas ao coração para tirar todo o xerox de toda a documentação, dinheiro para me ir lá, né, no centro, fazer essa entrevista. E assim, você já levava os documentos, ele já contratava você, né? Porque era para trabalhar na limpeza nas escolas.
E eu fui, gente, toda empolgada, toda feliz, né? Pensando, nossa, meu Deus, é um ano, o contrato é de um ano. Falei, nossa, vai dar certo, nesse um ano eu vou trabalhar, vou conseguir pagar minhas contas. Sabe quando a gente faz todo aquele planejamento, né? O horário bate com o do Caio. Nossa, eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz. Fui toda animada. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele monte de mulher assim, eu tomei aquele susto, mas eu falei, não, vai dar certo, e fui. Fiquei esperando. Gente, quando a mulher me chama, e ela pegou meus documentos e tudo, e depois ela me chamou de novo e falou assim, olha, seu título é de Campinas, a gente não pode te contratar. Gente, eu fiquei tão brava, eu falei, não, por que vocês não me avisou antes? Você me fez gastar dinheiro. Aí ela falou, não, se a gente avisou. Eu falei, não avisou. Aí eu mostrei as conversas pra ela no WhatsApp. Ela ficou toda sem graça, gente. E por fim, né, eu gastei xerox à toa, dinheiro de transporte à toa. Nossa, mas eu fiquei tão brava, gente, mas eu fiquei tão brava, porque... Ai, gente, eu sou muito. Eu sou legal, eu sou bacana, mas quando eu fico brava, quando eu fico estressada, sai de baixo. Aí eu falei mesmo pra mulher se ela achava que dinheiro dava em árvore, né? Que na verdade eu falei outra coisa. Mas eu fui bem, eu fiquei muito brava, muito brava. Aí beleza, né? Aí eu vim embora, gente. Eu vim embora que eu chorava no meio da rua, sabe? Eu vim chorando no meio da rua, fiquei tão decepcionada, eu fiquei tão chateada. E aí depois eu vim no Uber, né? E aí eu vim pensando, e Deus tocou no meu coração assim, que eu tinha que ter foco, né? Eu tinha que ter foco, porque eu tenho máquina, eu sei costurar. Então, foco, né? Aquela coisa assim, foca no que você sabe fazer dentro da tua casa. Você tem um filho especial. Você tem que estar na tua casa para cuidar dele. Foca nas tuas coisas dentro da tua casa. E aí eu parei, pensei e falei, meu Deus, o que tá faltando em mim é isso, é foco, né? Nada é fácil, gente, ainda mais quando a gente começa do começo, nada é fácil, as coisas são difíceis. E aí eu fui respirando dentro daquele Uber, pensando, não, é isso mesmo, eu tenho que focar na minha costura, eu tenho que focar no meu trabalho, eu tenho que divulgar, eu tenho que aprender mais, né? E vai dar certo. Muita gente vive de costura, por que que eu não vou viver, né? E aí eu peguei e vim com esse propósito, desde desse dia que aconteceu isso, gente. Eu vim com esse propósito e eu entendi que isso aconteceu, por quê? Pra mim ter foco, você entendeu? Porque, tipo assim, eu falo para Deus, Deus, eu quero viver de costura. Deus, olha, eu quero trabalhar com isso, né? Eu falo isso para Deus, né? Eu creio, eu acredito muito, né, em energia, nessas coisas, só que eu tenho muita fé em Deus, né? O pessoal fala, o universo. Para mim, o universo é Deus, para mim tudo é Deus. Então, eu creio muito em Deus e eu falo para Deus, Deus, eu preciso, Deus, eu quero. E aí, quando eu não tenho foco, como que as coisas vão acontecer? Como que eu vou viver de costura se eu não tenho foco na costura? Se eu não pego firme, né? Tipo assim, muitas das vezes eu deixo de trabalhar, de costurar para limpar a casa, né? Eu tenho que me organizar, né? Para me ter horário de trabalho, para me ter horário de limpar minha casa, para mim também poder gravar os vídeos aqui, porque eu quero também gravar os vídeos pro YouTube e tal. Tudo isso, gente, é foco, né? É ter foco. Então, foi o que eu aprendi nesse dia, que eu fiquei muito chateada, que eu preciso ter foco. Foco, vou costurar. Agora eu vou costurar, vou sentar, vou ajeitar as roupas, vou atrás de cliente, vou divulgar meu trabalho, né? Vou postar nas minhas redes sociais os meus concertos, vou aprender, tô fazendo um curso de corte e costura também, para mim aprender ficar ótima, gente. Eu quero ser a melhor costureira aqui da minha região. E, e também o foco na casa, né? Manter a casa organizada, manter as coisas limpas, porque não dá pra gente produzir quando a casa tá bagunçada,
tá tudo, né? A cabeça não ajuda. E também quero ter o foco aqui de gravar os vídeos, né? Minha intenção é gravar 3 vídeos por semana, postar ele na segunda, quarta e sexta. Então, tudo isso, gente, para acontecer, tem que ter foco, né? Eu tenho que começar a focar e saber que vai ter dificuldade? Vai. Vai ser difícil? Vai, mas eu não posso desistir, né? No vídeo anterior que eu postei, eu tava fazendo umas canetas de EVA. Eu terminei as canetas, gente. Ficou só 2 canetas. Hoje é segunda-feira. Dia do professor é quarta. Eu só tenho 2 canetas para me vender. Eu tô super feliz, gente. Consegui o dinheiro extra, né? Então, eu tive o foco ali nas canetas. Falei, não, vou pra cima. E deu certo. Gente, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.